Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Então, agora a gente vai fazer os exercícios e ver o que a gente consegue andar mais um pouquinho com a aula. Se ficar muito extenso, a gente corta. Então, a gente viu a equação do primeiro grau e agora sim, eles colocam problemas para gente que envolvam essa equação de primeiro grau. Então, ele fala assim, ó, no IFSC, né, São José, deve ser um Instituto Federal de Santa Catarina, acredito eu. São José, havia X professores na década de 90. Desse total, 20% ensinava matemática e 28 e os outros 28 professores ensinavam as outras disciplinas. Então, quando eles começam a colocar alguns dados, a gente já vai marcando. O que a gente sabe? Olha, que 20% ensinavam matemática. Tudo bem? Tá. Se 20% era matemática, para 100% faltava 80. 80 eram as outras disciplinas. E essas outras disciplinas, ele fala que somam quanto? 28 professores. Então, começando, aí ele fala assim, o E é a equação que representa esse problema, tá aqui, ó. E M é o número de professores de matemática, e aí é correto afirmar. Então, vamos lá, ó. Ana, posso fazer uma regrinha de 3? Deve, gente, deve, ó. Aqui é a porcentagem e aqui é o número de professores. O que a gente sabe? Que 80% equivale a 28. Você não quer saber todos? Quero. Ou você vai direto aqui nos 20, tá? Ana, eu posso colocar aqui 100%? Eu tô acostumada? Vamos pôr 100%. 100% significa X, mas você poderia ter posto 20 aqui direto, tá? Mas vamos fazer assim, ó, 80% é 28, 100% é X. Venho aqui e multiplico em cruz. Então, eu vou ter 80% vezes x é igual a 28 vezes 100. O 80, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 28 vezes 100, eu já vou tirar o porcento, e aqui vai ser 80. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar os zeros, sim ou não? Então, eu vou cortar um zero aqui, um zero aqui. Ana, posso simplificar 28 por 8? Pode. Posso simplificar o 10 com 8? Pode. Ambos dividam por 2. Ah, eu acho que eu vou fazer por esse que eu percebi que ambos dividam por 4. Então faz. Se você dividir por 4, aqui vai sobrar 2, não é isso? E aqui vai sobrar 7. Sim ou não? Tá? Aí eu vou ter 7. Ana, posso simplificar mais? Se você quiser, sim. Aqui, ó, o 2 com 10. Aqui dá 1, aqui dá quanto? 5. O que sobrou em cima? 7 vezes 5, 35, e não sobrou nada embaixo. 35 é o total de professores. Ana, por quê? Porque você colocou o total aqui, que é 100%. Então, o que você acha aqui equivale ao total. Mas não é o total que ele pede. Ele pergunta assim, ó, o número de professores de matemática. Se o total é 35, eu faço 35 menos quanto? Ó, 28, que é das outras matérias. 7 são professores do quê? De matemática. Se você tivesse colocado 20% aqui, você já acharia o 7. Não teria que fazer essa continha de subtração. Ai, Ana, eu me confundo. Posso pôr 100%? Pode, você sempre vai poder. Mas tem que ficar atenta com aquilo que ele pede pra gente, tá? Aí, ó, não é 35, esse é o total. Ou é essa a resposta, ou é essa que fala dos 7 professores. Aí ele fala assim, ó, E é a equação que representa esse problema. Então, ó, a gente vai chamar de X, todos os professores, todos, ó. Havia X professores, ele já deu a dica aqui, ó. X é o número de professores. Então, ó, o E é a equação que representa o problema. Então, E vai ser igual, ó. Aqui, ó, o que ele pôs, Ana? Pera um pouquinho, vamos ver, ó. Esse daqui nem faz sentido, ó, tem dois iguais, aqui tem dois iguais
Isso daqui, gente, nem faz sentido, pelo amor de Deus. E aí você pensa assim, ó, 20x, mas espera um pouquinho, Ana. Ele não falou que era 20, ele falou que era 20%. 20%, gente, quando você põe 20%, é 20 dividido por 100, tá? Quando você faz a conta, ó, 2 dividido por 10 é 0,2. Então, o que ele está falando? Que 0,2 do total de professores, que é 35, se você fizer 35 vezes 0,2, você chega no 7. Então, 0,2, que é 20% do total, mais 28, dá 100%? Não, pera um pouquinho, você não está trabalhando aqui com a porcentagem. Isso daqui não é por cento. Isso daqui não é por cento, é número de professores. Então, ó, o que a gente chamou? Que se você pegar 0,2, que é 20% de x de 35 professores, mais os 28 de outra disciplina, você vai ter um total do quê? De x professores, que vai dar 35, tá? Se você somar, ó, faz... Ana, ó, tô meio confuso com essa e essa resposta. Ambos são 7, ó. Se você fizer 0,2, que é 20%, que é matemática, então 20% de 35, isso daqui vai dar 7. Se você somar com 28, isso daqui é 35 professores, não é porcentagem. Por isso que esse daqui tá errado. Isso não é porcentagem, é 35 professores. Então, o resultado, se você somar o 0,2 vezes x, que o x é 35, é o total, isso daqui vai dar 7. Se você somar 7 professores, se você somar com 28, vai dar x. O que é x? É o total de professores, que ele vale quanto? 35. Cuidado com isso, isso daqui foi uma pegadinha do caramba. Você está somando quantidade de professores. Ana, e se fosse porcentagem? Aí tudo bem. 28, gente, ó, se fosse 80 é uma coisa. 80% vai ser igual a 100. Mas ele somou lá, ó, número de professores. Então, o resultado tem que ser professores. Então, o total de professores é x, que era o total. Então, essa alternativa que é correta, não essa, tá? Porque isso daqui, gente, é quantidade de professores, ó. A equação que representa esse problema, você está falando de quantidade de professores, ó. 28 professores ensinam outras disciplinas. Então, quando você soma 28, você está somando professores. E x é total de professores, por isso que não pode ser o 100%. Acho que deu para entender, gente? Então, vamos lá para o segundo exercício. O segundo, ele fala assim, ó, vamos ler ele inteiro para a gente se sintonizar. Uma imobiliária exige dos novos locatários, né, que é quem aluga um apartamento, por exemplo, uma casa, o pagamento ao final, ó, somente do primeiro mês no imóvel, de uma taxa, junto com a primeira mensalidade do aluguel. Então, você vai alugar o apartamento, por algum motivo eles cobram uma taxa na primeira mensalidade. Rafael alugou um imóvel nessa imobiliária e pagou R$900 ao final do primeiro mês. Então, dentre esses 900, você tem a taxa e você tem o aluguel, gente. No período de 1 ano, então no decorrer depois que ele ficou no imóvel, ele somou tudo que ele havia pago, ó, ele contabilizou gastos totais disso daqui, com a alocação do imóvel. Na situação descrita, a taxa paga foi. Então, pera um pouquinho, ó. No primeiro mês, ó, Rafael alugou imóvel, ó, ele pagou na primeira mensalidade R$900. Então, vou chamar, por exemplo, de T a taxa, tá? E vou chamar, por exemplo, de A o aluguel. Tudo bem? De A o aluguel. Eu sei que no primeiro mês, o que aconteceu, ó? Se eu somar a taxa mais o aluguel, o Rafael pagou R$900. E depois, Ana, o que aconteceu? Ele, durante 1 ano, no período de 1 ano, então foram 12 meses de aluguel, tá? E não pode esquecer que a taxa foi logo no primeiro mês. Ele descobriu que ele gastou tudo isso. Então, o que aconteceu?
no total, ó, o que ele pagou? Ele pagou no total 6.950, tá? Só que desse valor você tem a taxa que foi no primeiro mês e mais 12 meses de aluguel. Tudo isso daqui dá 6.950, não esquece da taxa, tá? E mais os 12 de aluguel. Como ele está perguntando da taxa, como ele pergunta da taxa, eu vou deixar tudo isso daqui em função da taxa. Ana, o que você está falando? Eu não quero que a taxa saia daqui. Então, eu vou fazer, ó, A igual a 900 menos T. Então, o que é 900 menos T? É um apelido para quem, gente? É um apelido para A. Então, nesse A, o que você vai fazer? Ó, 12 vezes 900 menos T. No lugar de A, você vai colocar o apelido dele. Isso daqui é igual a 6.950. Então, T mais. Aí, resultado. Vai ter que fazer a continha, a gente não vai ter jeito. Quando você faz isso vezes isso, vai dar 10.800. Aqui vai ser menos 12T. É igual a 6.950. 1T, se eu tirar 12, vai ficar menos 11. Vou passar esses 10.800 agora para cá. Quando eu passo esses 10.800 para cá, ele era soma, ele vem como subtração. Então, menos 11T é igual. A hora que você faz essa continha, vai dar menos 3.850. Vou multiplicar por menos 1. Aqui fica positivo e aqui fica positivo também, que é a função do menos 1. T é igual a 3.850 dividido por 11. Quando você divide e faz essa continha, e aí vai ter T igual a 350. Como é dinheiro, é 350 reais. Ou seja, isso daqui vai ser a taxa no primeiro mês. Tudo bem, gente? Então, ó, o que eu sabia? Que no primeiro mês, o Rafael, ele pagou uma taxa mais o aluguel no valor de R$900. E depois de um ano, esse daqui foi o total. Só que esse um ano, o que ele teve que pagar para representar esse valor? A taxa do primeiro mês e mais 12 mil de aluguel. Só que você não dá para trabalhar com duas variáveis. Então, eu usei essa daqui que estava simplesinha, eu deixei o A sozinho e passei o T para lá. Quando eu fiz isso, eu dei um apelido para A. Então, aqui nessa daqui, no lugar de A, o que você vai pôr? 900 menos T. Aí, eu apliquei a distributiva, daqui para cá, gente, é trabalho braçal. É braçal, é contas, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem, gente? Então, vamos agora para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele fala assim, ó. Duas empresas A e B comercializam o mesmo produto. Então, elas são teoricamente rivais, né? A relação entre o patrimônio Y e o tempo de atividade em anos de cada empresa é representado, respectivamente, o A e o B. Considerando essas relações, o patrimônio é Y, né? O patrimônio da empresa A será superior ao patrimônio da empresa B a partir de quanto tempo? Então, repara, se eu chamar Y de patrimônio, são patrimônios diferentes. Esse daqui é o patrimônio da A e esse é o patrimônio da B. Ana, dá para montar sistema? Não. O X pode ser tempo, tudo bem. Quando passa tempo para um, passa para outro. Mas o patrimônio de A não é o patrimônio de B, gente. Então, esse Y não tem o mesmo valor, porque aqui são patrimônios de empresas diferentes, tá? Por favor, não dá para ser sistema, por isso que eu chamei. Então, ó, vamos pensar assim, ó, como é que tá o A? Como ele pergunta assim, ó, o patrimônio da empresa A será superior?
o patrimônio não é y, eu vou deixar tudo em função de y. Eu vou ter y igual a alguma coisa, que é o patrimônio da A, tá? Então, vamos lá, ó. O A tá escrito assim, ó, x, dois pontinhos, né? Menos 2y mais 6 igual a 0. Eu vou chamar aqui, ó, de patrimônio aqui da A, tá? Então, eu vou ter, ó, menos 2y, que é o patrimônio da A, é igual. Vou passar o x para cá, ele vem menos e o 6 também. Para não ficar tudo negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, fica 2ya é igual a x mais 6. Então, o patrimônio da A é igual a x mais 6 dividido por 2. Eu vou guardar ele numa caixinha. Esse é o que representa o patrimônio da empresa A. Agora, vamos brincar com a empresa B. A empresa B tem lá, ó, x menos 3y mais 15 igual a 0. Menos, ó, aqui é patrimônio da B. 3yb é igual a menos x menos 15. Mesma coisa, vou multiplicar por menos 1. Aqui fica positivo, aqui fica positivo e aqui fica positivo. Então, o patrimônio da B é igual a x mais 15 dividido por 3. Tudo bem? Tá. Então, esse daqui é o patrimônio da B. E ele pergunta assim para a gente, ó, considerando essas duas relações, o patrimônio da empresa A será superior. Então, o YA será superior, será maior que o YB, que o patrimônio da B, a partir de quantos anos? X é anos. Então, ó, como é que é isso? Ô, Ana, tá desse jeito assim aqui, ó. A gente não podia mexer um pouquinho nesse? Podia sim, ó. Quer ver? Esse 2, ele é denominador do x e denominador do 6. Ele é dos dois. Então, você poderia escrever assim, ó, x sobre 2 mais 6 sobre 2. Só que isso daqui, ó, esse daqui, 6 sobre 2, ele é, se você simplificar, ele é 3. Então, ó, o YA eu posso escrever diferente. Eu posso escrever como x sobre 2 mais 3. Tudo bem? É esse que eu vou usar, que eu acho mais fácil. Esse daqui, vamos ver esse daqui, ó. Opa. Esse daqui, mesma coisa, ó. Esse 3, ele é denominador deste e denominador desse. Então, você pode pôr x dividido por 3 mais 15 dividido por 3. Eu sempre brinco, eu falo que por preguiça a gente passa um traço só e põe um 3. Mas o correto é isso daqui, viu, gente? Aí, ó, aqui não dá para fazer nada. E esse daqui dá quanto? 5. Então, meu YB, eu posso reescrevê-lo, gente, ó, assim, ó. Ana, é obrigado a fazer isso? Não. De qualquer jeito, você não é obrigado, você vai ter que tirar MMC. Só que às vezes fica mais fácil você fazer assim, tá? Então, meu YA vai ser x sobre 2 mais 3 é maior que x sobre 3 mais 5. Como aqui é x e aqui é x, eu vou passar esse para cá e o 3 para lá. X sobre 2 menos x sobre 3 maior que 5, o 3 vai para cá como menos. Então, ó, o que eu tenho aqui? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, esse daqui, ó. X sobre 2 menos x sobre 3 maior que 2. Tudo bem? Ana, isso daqui é uma fração. Você pode tirar dos dois lados ou a gente pode usar a cabeça e sacanear, que é o que a gente vai fazer. Eu vou tirar MMC, ó, só desse lado. Ana, por que tem que tirar? Porque aqui é subtração de fração. Soma ou subtração, pelo amor de Jesus, vocês têm que tirar MMC, tá? De 2 e 3, quem é? 6. Tá vendo? O correto era fazer para cada um. É isso que eu falo. A gente, por preguiça, passa um traço e põe um só. 6, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x.
e isso tá assim, ó. 3x, se você tirar 2, vai sobrar 1. Então, x sobre 6 maior que 2. Sabe o que eu vou fazer com esse do 6 aqui? Ele está sendo dividido, ele passa para cá sendo o quê, gente? Multiplicado. Então, x maior, 6 vezes 2, 12. O que era x no problema? X era anos, tá? O x, ó, o que ele era da gente, ó? X anos, ó, ele era anos. Então, a pergunta é a partir de quantos anos? A partir de 12 anos, o patrimônio da empresa A vai ser maior com o patrimônio da empresa B, tá? Então, a partir de 12 anos, que é essa resposta aqui, alternativa D. Tudo bem, gente? Deu para entender? Porque não pode ser resolvido por sistema, você tem duas equações, porque essa variável aqui é diferente dessa, a única que existe igual é x. Se não tivesse essa diferença, tudo bem, só que y1 é patrimônio de A e outro de B, portanto não é o mesmo, tá bom? Acho que deu para entender. E o sinal de maior, o procedimento nosso é aqui como se fosse igual. Só se você multiplicar por menos 1 que ele vai inverter, mas quando a gente chegar em algo do tipo, eu falo para vocês, tá bom? Eu vou só falar um pouquinho a respeito de função, porque o tempo nosso vai estourar, fica muito difícil para upar depois. Só vou dar uma introduzida, tá bom? Olha, ele fala assim pra gente, o que é função? Então, ele fala uma historinha, né? Ele fala o seguinte, que a gente sempre procura grandezas e tal. Vejamos, por exemplo, o caso de um estabelecimento comercial que oferece doces variados ao preço de R$ 1,50 cada um. Tudo lá é R$ 1,50. Para não ter de fazer contas a todo momento, o balconista da loja montou essa tabela, ó. Número de doces. Se comprar um doce é R$ 1,50, 2 doces R$ 3,00, 3 doces R$ 4,50 e assim por diante. Essa atitude aqui, essa atitude é uma função. Ana, mas por que é função? Porque o que você pagar está em função de quem? Do número de doces que você leva. Quando você tem algo em função de outro, isso é função. Então, o que eu pago está em função da quantidade que eu compro de doces. Ana, como é que isso seria representado? Seria assim, ó, y igual, ó, o y seria o preço que eu pago. E o x seria a quantidade de doces, ó. Quantidade de doces. Então, por exemplo, 1,50 vezes x. Se eu levo um doce, eu pago R$1,50. 2 doces, R$3,00. 4 doces, aqui vai dar R$6,00. E assim por diante. Então, essa função representa esse probleminha aqui. Então, para não avançar no segundo, porque é de segundo grau, aliás, veio errado, tá? Mas a gente vai fazer sim, só para vocês terem uma noção que vai ter função do segundo grau e que são problemas também. Mas voltando à fita aqui, ó, desse exemplo. Eu chego no posto de gasolina para abastecer meu Fusca. Não é isso, gente? Ó, o Y sendo o valor. Suponhamos que a gasolina esteja R$4. Acho que abaixou um pouco. Então, R$4 vezes X. Ana, o que é o Y? O Y é a grana que eu pago. E o X é os litros de combustível que eu ponho no carro. Então, se eu colocar 1 litro, eu vou pagar 4. Se eu colocar 2, eu vou pagar 8. Então, o que eu pago está em função de algo que eu coloque. Ou que eu compre, ou que eu coloque. Então, isso é função. Esse cidadão aqui, ele não tem valor sozinho. Ele está em função de outro, no caso de X, tá? Na aula de amanhã, para não se estender muito, eu vou partir para o outro exemplo para vocês e vou tentar sintetizar outros aqui, porque senão a aula vai muito além, né? Mas vai dar para a gente fazer legal. Tá bom, gente? Então, um beijo, fica com Deus, até a próxima aula.